Olá, neste vídeo, você vai conhecer uma história comovente de fé e superação. Em meio ao sertão castigado pela seca, um menino que nunca andou é levado pela mãe até os pés da estátua de Padre Cícero. Lá, entre lágrimas e orações, o impossível acontece, e transforma não apenas a vida de uma família, mas a fé de toda uma cidade. Se inscreva no canal O Legado do Padre Cícero, curta, compartilhe e comente de onde você nos assiste. Você já testemunhou um milagre? Conte pra gente nos comentários. A Estrada da Fé. Silêncio no batente. Juazeiro do Norte ainda dormia quando Maria das Dores abriu a janela de sua casa de barro. A luz do amanhecer mal tocava o chão rachado do terreiro, mas ela já estava desperta, como em todas as manhãs dos últimos 6 anos. Sentado no batente da porta, em silêncio, estava Benedito. O menino de olhos grandes e pernas finas, imóveis, olhava o horizonte como quem espera que algo mude. Não era a tristeza que havia em seus olhos. Era outra coisa. Algo mais antigo. Uma espécie de saudade do que nunca viveu. Maria se aproximou, agachou-se ao lado do filho e passou os dedos pelos cabelos dele. O menino sorriu. Era um sorriso pequeno, mas sincero, como um raio de sol em manhã nublada. Ele sabia que a mãe fazia de tudo. Que lavava a roupa alheia, que plantava mandioca, que cozinhava para vizinhos. Sabia também que todas as noites ela ajoelhava diante da imagem de Padre Cícero e dizia baixinho: "Só peço um passo, meu padim. Só um passo." Benedito nunca andou. Nem engatinhou. Desde o nascimento, as pernas pareciam não pertencer ao seu corpo. Os médicos da capital disseram que era paralisia. Caso sem solução, anotaram. Maria não aceitou. Nem quando o pai da criança, tomado pelo medo e pela vergonha, os abandonou. A mãe e o filho ficaram sós, mas não vazios. Na parede da sala, havia uma moldura simples com a imagem antiga de Padre Cícero. Não era só uma devoção. Era a lembrança viva de que o impossível já tinha acontecido antes. E poderia acontecer de novo. Naquela manhã, após observar o filho por um longo tempo, Maria tomou uma decisão. Um sopro diferente correu pelo quintal. As folhas das poucas árvores balançaram mesmo sem vento. Era como se o tempo sussurrasse: "Chegou a hora." Ela entrou, trocou o vestido, amarrou os cabelos com um lenço florido e puxou o velho jumento de dentro do cercado. Chamava-se Esperança, nome que o menino havia dado a ele quando ainda tinha 3 anos, sem saber o peso daquela palavra. Maria preparou a carroça, forrou com esteira de palha, colocou uma moringa d'água, farinha seca e rapadura. Depois, ajoelhou-se diante da imagem do padim e disse: "Não sei se é agora, mas eu vou. Se o Senhor quiser, me guie. Se não quiser, me ensine a aceitar." Pegou Benedito nos braços, sentou-o sobre a palha, cobriu-o com um pano claro e partiu. O destino era um só: a colina do Horto. Lá estava a estátua de Padre Cícero. E Maria queria colocar o filho aos pés dele, nem que para isso tivesse que atravessar o sertão com a alma nas mãos. A caminhada dos que acreditam. O sertão não é apenas chão seco. É também silêncio, poeira e provação. Cada passo arrastado do jumento fazia levantar uma nuvem fina que se espalhava ao redor da carroça como um véu invisível. Maria caminhava descalça, guiando a pequena comitiva com a firmeza de quem carrega um propósito nas costas. O caminho até Juazeiro era longo. Mais de 30 léguas separavam sua casa da colina do Horto. Não havia sombra por quilômetros. Apenas o som dos próprios passos, o canto das cigarras e o ranger das rodas de madeira. No fundo da carroça, Benedito observava tudo. Seus olhos se enchiam do mundo. As pedras espalhadas no chão, as nuvens que pareciam desenhar rostos,
os galhos secos em forma de cruz. A cada curva, ele fazia perguntas. Mamãe, se eu andar, vou poder correr atrás dos passarinhos? Maria segurava o choro com a mesma força com que segurava as rédeas. Vai sim, meu filho. Mas primeiro a gente tem que acreditar junto. Ela falava pouco, mas suas mãos diziam tudo. Quando paravam para descansar à sombra de alguma árvore solitária, ela acariciava os pés do menino, massageava com óleo de babaçu e beijava-os como quem pede perdão à própria terra por tanta espera. Pelo caminho, encontraram poucos viajantes. Um vaqueiro acenou de longe. Um casal de romeiros caminhava descalço, cantando baixinho um bendito antigo. Quando viram Maria com a carroça, pararam, ofereceram um pouco de água e perguntaram para onde ia. Para Juazeiro, respondeu ela. Levar meu filho aos pés do Padim. Os dois se olharam com respeito. O homem retirou o chapéu. A mulher fez o sinal da cruz. Que Deus vá com vocês, disseram, antes de seguirem. As noites eram geladas. O sertão, tão quente de dia, se enchia de silêncio e sombra à noite. Maria acendia uma pequena fogueira, colocava Benedito ao seu lado e o cobria com seu próprio manto. Contava histórias. Falava de anjos, de milagres antigos, e de como o Padim já havia feito o impossível acontecer para outras mães antes dela. Você sabia, meu filho, que uma vez o Padim transformou água em cura? Dizia com os olhos fixos nas chamas. E ele pode transformar minhas pernas também? Perguntava Benedito. Pode. Mas só se a sua fé for maior que o medo. No terceiro dia, ao longe, surgiram as primeiras casas de Juazeiro do Norte. As luzes eram poucas, mas para Maria pareciam estrelas no chão. Ela parou a carroça por um instante, respirou fundo e sorriu. Chegamos, Benedito. Quase lá. O menino sorriu também. E ali, entre o fim do sertão e o começo da fé, o céu pareceu baixar devagar. Como se Padre Cícero, de algum lugar invisível, já estivesse olhando por eles. O milagre antes da meia-noite. Juazeiro do Norte dormia em silêncio quando Maria e Benedito chegaram à cidade. Era quase meia-noite. As ruas de barro estavam vazias, exceto por algumas lamparinas acesas nas janelas das casas e os cantos distantes de fiéis que ainda rezavam em vigília. A cidade dos milagres repousava, mas o coração de Maria, não. Ela caminhou em silêncio pelas ruelas, guiando a carroça pelas sombras da madrugada. Passou por igrejas fechadas, por capelas iluminadas por velas, e por um grupo de romeiros ajoelhados ao redor de uma cruz feita com galhos de mandacaru. Ninguém os notava. Era como se ela e o menino estivessem atravessando uma dimensão sagrada, onde o tempo não era o mesmo e as palavras não eram necessárias. Ao chegar à base da colina do Horto, ela parou. Lá no alto, silenciosa e imponente, erguia-se a estátua de Padre Cícero, iluminada apenas pelo brilho da lua cheia. O rosto sereno do Padim parecia vigiar o sertão inteiro, como um pai que nunca dorme. Maria deixou o jumento preso a um tronco e pegou Benedito nos braços. A subida seria feita a pé, degrau por degrau, reza por reza, passo por passo, como se estivesse levando o menino até o altar da eternidade. A cada degrau vencido, Maria murmurava uma prece. A cada suspiro, uma lágrima. O peso do filho nos braços misturava-se ao peso de anos de dor e espera. Mas ela não hesitava. Nem por um segundo. No último degrau, já de frente para os pés da estátua, Maria caiu de joelhos. Estava ofegante, suada, com as mãos arranhadas e os pés feridos. Mas havia paz em seus olhos. Colocou Benedito no chão. O menino, que até então permanecia calado, olhou para a estátua. Seus olhos brilharam com intensidade incomum. É ele,
Mamãe? Sussurrou. É sim, meu filho, é o nosso Padim. Ela segurou as mãos do menino, entrelaçando seus dedos nos dele, e fechou os olhos. Meu Padim, eu não tenho nada para dar. Nem vela, nem promessa. Só tenho meu filho. E a fé de uma mãe. Se for da vontade de Deus, permita que ele ande. Nem que seja só hoje. Nem que seja só um passo. Mas que seja aos seus pés. Um vento leve soprou. A chama de uma vela acesa ali perto tremulou. O silêncio pareceu mais profundo. Então, Benedito soltou as mãos da mãe. Lentamente, apoiou-se sobre os cotovelos, depois sobre os punhos. Maria abriu os olhos. Mamãe, disse ele, com a voz embargada, minha perna tá tremendo. Ela arregalou os olhos. Viu os dedos dos pés do menino se mexerem. Depois os joelhos. Ele se apoiou, trêmulo, e, diante dos olhos da mãe e da estátua do Padim, ficou de pé. Por um instante, o mundo parou. Nem o vento se movia. Maria cobriu a boca com as mãos. Chorava sem som. Benedito deu um passo. Depois outro. Cambaleante, mas firme. E então sorriu. A lua, lá no alto, parecia mais brilhante. E a sombra da estátua envolvia os dois como um manto invisível. A cidade que acordou diferente. Na manhã seguinte, Juazeiro acordou em festa, embora ninguém soubesse exatamente por quê. Não houve anúncio. Nenhum sino foi tocado, nenhuma carta foi enviada. Mas o vento da fé corre mais rápido que qualquer notícia escrita. E naquela manhã, antes mesmo das galinhas saírem dos poleiros, os primeiros rumores já corriam de boca em boca. Disseram que um menino andou, sussurrou uma mulher, ajeitando a venda de milho cozido. Aos pés do Padim, completou outra, com os olhos cheios d'água. Não demorou muito para que os nomes surgissem. Maria das Dores. Benedito, uma carroça puxada por um jumento velho, a madrugada no horto. E então, os sinos da igreja começaram a tocar. Maria e Benedito estavam hospedados nos fundos da casa de uma senhora chamada Dona Helenita, uma devota que os acolheu sem saber por quê, apenas movida por um sentimento que ela mesma chamaria de chamado. Naquela manhã, quando Maria foi abrir a janela, já havia gente no portão. Gente com terços nas mãos, com olhos marejados, com velas acesas. Todos queriam ver o menino, tocá-lo, ou apenas confirmar com os próprios olhos o que os sussurros da fé estavam espalhando. Maria não sabia como reagir. Ela não havia pedido atenção, apenas um passo. Mas agora, aquele passo parecia ter acordado não apenas as pernas de seu filho, mas o coração de um povo inteiro. Benedito, por sua vez, estava tranquilo. Sentado numa cadeira, com os pés ainda trêmulos, ele sorria e acenava para quem aparecia. Seu rosto tinha um brilho diferente. Não de fama, mas de paz. Como se, pela primeira vez, seu corpo estivesse finalmente em acordo com a alma. À tarde, um grupo de padres da paróquia local apareceu. Entre eles, Padre Amaro, conhecido por ser cético com histórias populares. Mas naquela ocasião, ele não disse uma palavra. Apenas ajoelhou-se diante do menino, segurou-lhe as mãos e orou em silêncio. O sol caía, tingindo Juazeiro de tons dourados, quando Maria ouviu, pela primeira vez, alguém chamar seu filho de o menino do milagre. Ela não respondeu. Apenas olhou para o céu, com os olhos úmidos e a alma leve. A fé que havia sustentado seus pés descalços por mais de 30 léguas agora sustentava uma cidade inteira. O altar e o menino. O dia seguinte foi diferente de todos os outros em Juazeiro do Norte. Não havia festa marcada, mas o povo se arrumava como se fosse domingo de procissão. Mulheres com vestidos coloridos, homens de chapéu na mão,
crianças lavadas e penteadas, todas caminhando em direção à igreja matriz. O motivo era apenas um: o menino que andou. Padre Amaro havia anunciado na missa da manhã que, naquela tarde, seria feita uma bênção especial aos enfermos. E, com olhos marejados, completou: talvez hoje sejamos nós os curados, pela fé de uma mãe e a inocência de um filho. Maria não sabia se deveria aceitar o convite. Estava assustada com tanta atenção, com tantos olhos sobre eles. Mas Benedito foi quem a convenceu. Eu quero ir, mamãe. Quero agradecer ao Padim. Ela o vestiu com uma camisa branca passada a ferro pela própria Dona Helenita, calças curtas e uma sandália de couro que o menino nunca havia usado. Era estranho ver aquelas pernas tão finas em pé. Mas ao mesmo tempo, havia uma firmeza no andar que não vinha do músculo, vinha da fé. Na igreja, o altar estava enfeitado com flores simples e velas acesas. O som do órgão preenchia o espaço com um canto lento e reverente. Quando Maria entrou, de mãos dadas com Benedito, o murmúrio cessou. Até o ar pareceu parar por um instante. O padre os recebeu no altar. E sem palavras, estendeu os braços para o menino. Benedito soltou a mão da mãe, subiu os degraus, um por um, sem tropeçar, e ficou de frente para o povo. Ninguém se mexia. Padre Amaro pousou a mão na cabeça do menino e orou: Senhor, tu que fizeste andar os paralíticos, enxergar os cegos e falar os mudos, agradecemos por essa graça que chegou até nós. Não por merecimento, mas por misericórdia. Um choro contido ecoava pelas paredes da igreja. Mães se abraçavam. Homens tiravam os chapéus. Crianças se levantavam nos bancos para ver melhor. E ali, diante de todos, Benedito sorriu, um sorriso leve, como se dissesse: eu sabia. Maria chorava, mas não de medo, nem de cansaço. Era um choro novo. Um choro de alma limpa, de missão cumprida. Após a bênção, Benedito foi até a imagem de Padre Cícero, ajoelhou-se com dificuldade e tocou o manto da estátua com os dedos finos. Obrigado, Padim, sussurrou. E naquele instante, uma brisa atravessou a igreja, mesmo com todas as janelas fechadas. Era como se o próprio céu respirasse junto com o menino. Aos pés do Padim, de novo. A noite caiu sobre Juazeiro com um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado das noites comuns do sertão. Era um silêncio leve, como se até os grilos e corujas soubessem que algo extraordinário havia acontecido. Na casa de Dona Helenita, Maria mal conseguia dormir. O dia inteiro passava por sua mente como um filme sagrado. As mãos do padre sobre o filho, os olhos do povo marejados, o som dos passos de Benedito no altar. Era tudo tão real quanto impossível. Benedito, no entanto, dormia tranquilo. Seu corpo cansado pela emoção repousava sob um lençol branco, mas o sorriso nos lábios permanecia. Quando o relógio da parede bateu 11 badaladas, Maria se levantou. Silenciosamente, pegou a manta do filho, envolveu-o com cuidado e o colocou nos braços. Mais uma vez, como nos dias de estrada. Mas agora, não havia dor nos olhos dela, havia gratidão. Caminhou pelas ruas desertas da cidade em direção ao horto. A subida era a mesma. Os degraus, os mesmos. A escuridão, ainda presente. Mas havia uma luz dentro dela que não existia antes. Uma luz que nenhuma noite era capaz de apagar. Chegando ao topo, a estátua de Padre Cícero se erguia sob o luar. Desta vez, Maria não estava ofegante. Carregava Benedito com leveza. Colocou o menino no chão, sentou-se ao seu lado e o acordou com um beijo na testa. Vamos agradecer, filho. Benedito se espreguiçou e levantou-se sozinho. Andou devagar até a base da estátua. Ajoelhou-se.
Fez o sinal da cruz. E então, num gesto puro, encostou a testa nos pés de pedra do Padim. Obrigado, disse ele, por escutar minha mãe. Maria caiu de joelhos. As mãos sobre o peito. Os olhos voltados ao céu. Eu não sei por que o Senhor escolheu meu filho, mas eu sei que vou passar o resto da minha vida agradecendo. E então, aconteceu. Um vento suave soprou por trás da estátua. As velas deixadas por romeiros começaram a brilhar mais forte. E por um instante, muito breve, mas muito real, Maria viu, nos olhos de pedra do Padim, um reflexo de vida. Não era alucinação. Era a resposta. Ela não disse nada. Não gritou. Nem chorou. Apenas sorriu. Porque sabia que a fé não termina no milagre. Ela começa nele. Descendo a colina de mãos dadas com o filho, Maria sentia que o mundo tinha mudado. Não só o dela, mas o de todos os que ouvirem sua história. Afinal, quando um menino anda pela primeira vez aos pés de um santo, o céu inteiro se curva para escutar. O peso da luz. Os dias que seguiram a bênção foram de alegria, mas também de inquietude. Maria sentia os olhares mudarem. No início, eram olhares de admiração, de emoção pura. Mas agora, carregavam algo a mais. Curiosidade demais. Desconfiança. Certa inveja disfarçada de devoção. No mercado, ouviu cochichos. É verdade mesmo. Será? Dizem que o menino fingia. Ninguém viu com os próprios olhos, só chegaram depois. Maria mantinha a cabeça baixa, mas o coração alerta. Não se arrependia de nada, mas o que antes era só fé, agora se tornava peso. Benedito, por outro lado, parecia não se abalar. Corria, ainda com cuidado, pelos quintais de Juazeiro, chutando pedrinhas, subindo escadas baixas, sentando e levantando como se cada gesto fosse um presente. O menino vivia como quem ganhou um novo corpo. E, em certo sentido, era exatamente isso. Uma tarde, ao chegar em casa, Maria encontrou o filho rodeado de crianças. Estavam brincando de roda. Algumas mães observavam à distância, mas não com ternura, e sim com suspeita. Uma delas se aproximou de Maria. Com todo respeito, a senhora já pensou que isso tudo pode ser psicológico? Às vezes, criança paralisa por trauma, e depois volta. Maria ouviu. Não respondeu. Apenas olhou para Benedito. O menino sorria como nunca havia sorrido antes. Em silêncio, Maria entrou em casa e fechou a porta com firmeza. Deitou-se na rede e ficou ali, olhando o teto de palha. Pensava nas palavras que não devia guardar, mas guardava. Palavras que tentavam apagar o que ela sabia que era real. Foi quando se lembrou das palavras de Padre Amaro. Quem recebe luz, precisa aprender a carregar o brilho. Ela sorriu sozinha. Porque, no fundo, sabia. Não era a dúvida dos outros que machucava, era o medo de perder aquilo que só ela conhecia de verdade. O milagre não foi para o mundo. Foi para o coração de mãe. A visita do bispo. No quarto dia após o milagre, logo ao romper da aurora, bateram na porta da casa de Dona Helenita. Era um padre jovem, com expressão séria e roupas impecáveis, acompanhado de 2 seminaristas. Carregava nas mãos uma carta selada com o brasão da diocese. Maria, que ainda preparava o café no fogareiro, enxugou as mãos no avental e foi atender. A senhora é Maria das Dores? Perguntou o padre. Sim, respondeu ela, com cautela. O senhor bispo deseja encontrá-la. E também o menino. Maria engoliu seco. Não esperava por isso. Mas não recusaria. Sabia que quando a fé toca o inexplicável, é natural que os homens da igreja queiram ver com os próprios olhos. 2 horas depois,
Ela e Benedito estavam sentados numa sala de madeira escura, nos fundos da Cúria Diocesana. Havia cruzes nas paredes, livros antigos, cheiro de incenso e silêncio solene. O bispo entrou sem anunciar. Era um homem idoso, de voz baixa e passos suaves. Sentou-se diante deles com um caderno de anotações e olhou demoradamente para Maria. Depois para o menino. Então falou: Eu ouvi muitas versões dessa história, mas quero ouvir a sua. Maria, com as mãos no colo, contou tudo. Desde o nascimento do menino até a subida ao horto. Não omitiu a dor, nem exagerou a fé. Apenas contou. Com a simplicidade que só quem viveu de verdade é capaz de manter. O bispo não a interrompeu em momento algum. Anotava apenas trechos curtos. Depois, dirigiu-se a Benedito. E você, meu filho, o que sentiu quando ficou de pé? O menino respondeu com doçura. Eu não fiquei sozinho. Senti como se alguém me segurasse por dentro. O bispo sorriu. Fechou o caderno e se levantou. Foi até a janela, olhou o céu por alguns segundos e disse: Minha filha, não estou aqui para julgar um milagre. Estou aqui para proteger a fé. E às vezes, proteger a fé significa cuidar daqueles que a carregam. Aproximou-se de Maria e colocou as mãos sobre os ombros dela. O que aconteceu com seu filho não será esquecido. Mas também não será simples. Vão duvidar. Vão investigar. Vão tentar explicar. Mas a senhora não precisa explicar nada. Apenas continue sendo o que já é, mãe. E isso basta. Naquele momento, Maria sentiu algo mudar. Uma paz diferente da fé. Era a paz da permissão. A certeza de que não precisava provar o inexplicável. Ao saírem da sala, Benedito segurou a mão da mãe e cochichou. Ele fala igual ao Padim. Maria apertou os dedos do filho e, pela primeira vez, riu alto. O nome que ficou. A vida não voltou ao normal. Mas encontrou um novo jeito de ser. Depois da visita ao bispo, os dias pareceram mais calmos. Maria e Benedito não eram mais novidade. Mas também não eram esquecidos. Tornaram-se parte da história viva da cidade, não como santos, nem como lendas, mas como símbolo. Nas feiras, nas missas e nas rodas de conversa, o nome de um menino do milagre passou a ser dito com uma mistura de carinho e reverência. Os mais céticos ainda levantavam sobrancelhas, mas ninguém mais ousava dizer que tudo era invenção. Benedito agora caminhava com firmeza. Não corria ainda, por ordens da própria mãe, que o ensinava a cuidar do corpo como se cuida de um jardim recém-regado. Mas andava. Andava como quem agradece com cada passo. Uma tarde, sentado na calçada da casa de Dona Helenita, ele observava as nuvens. Tinha aprendido a desenhá-las com os dedos no ar. Via bichos, santos e mapas do céu. Maria se aproximou com um prato de cuscuz e o chamou. Venha, menino, que a fé também precisa de sustância. Ele obedeceu, mas antes de entrar, perguntou: Mamãe, por que me chamam de menino do milagre? Ela parou. Olhou para ele com ternura, ajoelhou-se à sua frente e respondeu: Porque você é o lembrete de que Deus ainda anda por aqui. Pelos cantos, pelos olhos das mães, pelas pernas dos filhos. Você é só um menino, meu filho. Mas o que aconteceu com você fez muita gente voltar a acreditar. Ele pensou por um instante e respondeu: Mas eu não sou santo, né? Não. E nem precisa ser. Ser milagre não é ser perfeito. É só ser tocado pelo amor de Deus. Naquela noite, enquanto ele dormia, Maria escreveu numa folha de papel: Benedito, nome que significa abençoado. E agora, nome que ficou. Ela dobrou a folha, guardou dentro da Bíblia e acendeu uma vela para Padre Cícero.
E o Padim, lá do alto da colina, parecia sorrir outra vez. Quando o sertão anda junto. Juazeiro já conhecera muitos milagres. Mas o de Benedito mexeu com algo mais profundo, a lembrança de que o sagrado ainda caminha entre os vivos. O menino agora era presença constante nas novenas, nas missas, nas procissões. Caminhava devagar, mas com os olhos atentos a tudo. Muitas vezes, Maria o encontrava observando os fiéis, principalmente os que chegavam de longe, arrastando promessas pelas estradas quentes do sertão. Numa dessas tardes, sentados na sombra da igreja de Nossa Senhora das Dores, Benedito perguntou: Mamãe, por que tanta gente vem até aqui chorando? Maria pensou, respirou fundo e respondeu: porque às vezes, o choro é a única coisa que sobra quando tudo parece perdido. Mas aqui, até o choro vira reza. O menino ficou em silêncio, como quem guardava aquelas palavras para mais tarde. Aos poucos, Benedito passou a falar menos de si e mais dos outros. Começou a fazer perguntas sobre as dores dos outros romeiros, os nomes dos santos, os caminhos das promessas. Era como se o milagre, ao invés de encerrá-lo, tivesse-o tornado uma ponte. Certa vez, ele se aproximou de um homem idoso, sentado sozinho num banco, com os pés inchados e os olhos vermelhos. Sem dizer nada, Benedito sentou ao lado dele e ficou ali, em silêncio. Quando Maria veio buscá-lo, o homem disse: ele não falou nada, mas fez mais do que qualquer palavra. Ele me escutou com a alma. As histórias do menino se espalharam, não mais como o menino que andou, mas como aquele que faz os outros caminharem por dentro. O milagre já não era mais sobre pernas. Era sobre presença. Sobre estar onde a dor mora e não ter medo de entrar. Maria observava tudo com o coração em festa. Não havia mais dúvida, nem medo. Seu filho não era um sinal. Era um chamado. Um passo para voltar. O tempo passou devagar, como é costume no sertão. E, quando Maria percebeu, já fazia mais de um mês que estavam em Juazeiro. As roupas que trouxera cabiam apertadas no menino. Os calçados comprados às pressas já estavam gastos nas pontas. E o velho jumento, Esperança, pastava no quintal de Dona Helenita como se já tivesse se aposentado. A cidade agora os reconhecia. Benedito era saudado com respeito, mas também com afeto. E Maria, mesmo sem perceber, tornará-se símbolo de força para outras mães. Algumas vinham pedir conselhos. Outras, apenas um abraço. Havia algo na postura dela, na firmeza dos olhos, na serenidade dos gestos, que transmitia fé sem precisar citar versículos. Mas no fundo, ela sabia que aquele tempo estava se encerrando. Juazeiro lhes dera tudo: o milagre, a acolhida, o aprendizado. Agora era hora de voltar para casa, para a terra onde tudo começou. A missão deles ali tinha se cumprido. Contou a decisão a Benedito numa tarde tranquila, sentados na beira do riacho seco. Vamos voltar, meu filho. A gente tem a nossa vida lá. Benedito olhou o céu, pensativo. E o Padim? Vai com a gente? Maria sorriu. Vai no coração. E é o melhor lugar para ele ficar. Naquela noite, ela arrumou os poucos pertences. Dobrou as roupas, separou um terço, guardou o bilhete de agradecimento escrito pelo bispo e colocou a imagem de Padre Cícero na parte mais protegida do saco de pano. Na manhã seguinte, dezenas de pessoas estavam na frente da casa. Vinham se despedir. Alguns deixaram pequenos presentes: um pão de milho, um lenço bordado, um retrato. Mas o mais valioso foram os abraços. Quentes, longos, verdadeiros. Dona Helenita chorou como quem entrega um filho. Voltem sempre, disse. Mas se não voltarem,
Que nunca deixem de lembrar de Juazeiro. Maria segurou o rosto da senhora e respondeu: Como esquecer o lugar onde meu filho aprendeu a andar, e eu aprendi a crer de novo. Montaram a carroça. Esperança, o jumento, resfolegava como se soubesse que a jornada seria diferente agora. Benedito subiu sozinho. Com firmeza. Quando passaram pela colina, olharam uma última vez para a estátua do Padim. Maria tirou o lenço da cabeça, ergueu-o como bandeira e disse: Obrigada. E partiram. Mas dessa vez, não levavam esperança. Levavam fé em movimento. A fé que anda com os pés do sertão. A estrada de volta era a mesma. Mas nada mais era igual. As pedras ainda cortavam os pés, o sol ainda queimava a pele, e a poeira ainda colava na pele suada. Mas agora, a carroça não levava um corpo imóvel. Levava um menino desperto. Vivo. Renovado. Benedito se sentava de frente, com as mãos firmes na borda da carroça, os olhos atentos a tudo. As aves sobrevoando, as árvores secas que pareciam saudar o retorno, aos rostos que surgiam no caminho e logo se perdiam atrás de nuvens de pó. Maria caminhava ao lado da carroça com passos calmos. Já não precisava mais rezar a cada curva. Agora, cada passo era uma oração. Já não pedia. Agradecia. Nos vilarejos por onde passavam, as pessoas reconheciam a história. Alguns se aproximavam timidamente, pediam para tocar o menino. Outros só queriam ouvir de Maria um pouco do que aconteceu. Ela falava pouco, mas o olhar dizia tudo. Em um trecho do caminho, encontraram uma mulher com um bebê nos braços, sentada à beira da estrada. Chorava. Maria parou. Sentou-se ao lado dela sem perguntar nada. Ofereceu água. Depois, um pedaço de rapadura. A mulher contou que vinha de longe, fugindo da seca. O filho estava doente. Não sabia se chegaria a Juazeiro. Benedito desceu da carroça. Aproximou-se, ajoelhou-se na frente do bebê e colocou a mão sobre sua cabeça. Não disse nada. Apenas olhou nos olhos da mãe com a mesma paz que carregava desde o horto. A mulher, surpresa, sorriu entre as lágrimas. Ele me olhou, e eu não estou mais com medo, disse ela. Maria fechou os olhos. Respirou fundo. E sentiu, o milagre não ficou no altar. Ele caminhava. Chegaram em casa no final de uma tarde vermelha. A velha casa de barro ainda estava lá. Os móveis no mesmo lugar. Mas a vida, não. Estava diferente. Benedito andou até o batente da porta. O mesmo onde passará anos sentado, vendo o mundo passar. Agora, foi ele quem passou. Cruzou a porta com os próprios pés. Sorriu. E disse: Agora é aqui que começa o milagre dos outros, né, mamãe? Maria, com os olhos marejados, respondeu: É, meu filho. Porque quem aprende a andar com a fé, nunca mais para. E naquela noite, sob as estrelas do sertão, uma luz acesa diante da imagem do Padim brilhou mais forte. A carta que nunca foi escrita. Certa manhã, já de volta à rotina simples do sertão, Maria sentou-se no batente de casa com um papel em branco nas mãos. O menino dormia. O silêncio era de oração. Ela queria escrever uma carta, mas não sabia para quem. Talvez para o bispo. Talvez para Padre Amaro. Talvez para nenhuma pessoa viva. Talvez para o próprio Padim. O papel ficou ali, no colo dela, por quase uma hora. O lápis tremia entre os dedos, mas o coração estava firme. Ela não precisava escrever para contar o que viveu. Mas sentia que precisava deixar algo, como se, ao colocar no papel, o milagre fosse costurado de vez ao tempo. Respirou fundo e escreveu: Padre Cícero. Quando levei meu filho até o Senhor,
não levei só as pernas dele. Levei o que restava da minha fé. O Senhor não me deu uma resposta. Me deu um caminho. E nesse caminho, meu filho aprendeu a andar, e eu aprendi a crer. Agradeço não só pelo milagre, mas por ter me lembrado que ser mãe é andar, mesmo quando os pés não seguem. Que essa história não acabe aqui. Que ela siga pelos olhos de quem ouvir, pelos passos de quem duvidar, pelas mãos de quem ainda reza. Amém. Dobrou o papel, colocou dentro da Bíblia, entre as páginas marcadas por lágrimas antigas, e sorriu. Era uma carta que nunca seria enviada, mas que já havia sido ouvida. As pegadas no chão seco. O tempo no sertão é lento, mas implacável. O sol continua a queimar a terra, a poeira a subir com o vento, e o silêncio a se instalar entre uma reza e outra. Mas agora, naquela terra seca, havia pegadas. E elas tinham um nome: Benedito. Ele caminhava todas as manhãs. Percorria o quintal, a estrada que levava ao poço, o caminho até a escola debaixo do Juazeiro Velho. Cada passo era mais que locomoção, era testemunho. E sem que percebesse, o povo da vila começou a imitá-lo. Não em andar, mas em esperança. As crianças o seguiam com admiração. Os adultos o cumprimentavam com respeito. Um idoso disse certa vez: ver esse menino andar é melhor que qualquer remédio. Ele cura por dentro. Benedito não buscava atenção. Mas onde passava, deixava algo. Um silêncio novo, uma leveza diferente. Era como se ele carregasse nas solas dos pés algo invisível, a certeza de que o impossível, às vezes, só precisa de chão firme para acontecer. Numa dessas caminhadas, encontrou uma senhora sentada à beira do caminho. Tinha os pés inchados e carregava uma bengala improvisada. Ele parou, tirou a sandália e se sentou ao lado dela. Dói muito? Perguntou. Dói mais no coração do que nos pés, respondeu ela. Quando minha perna doía, minha mãe dizia que o coração era que doía por ela, disse Benedito, com a voz baixa. Ela olhou, surpresa. E agora? Ainda dói? Ele pensou um pouco, olhou para o céu e respondeu: não, porque agora eu entendo. Levantou-se, ajudou a mulher a se erguer e caminhou com ela até a sombra do juazeiro. Ficaram lá, em silêncio, vendo o tempo passar. E quando ele foi embora, ela olhou para as pegadas que ele deixava na terra seca e disse para si mesma: esse menino é feito de chão e de céu. Maria observava tudo de longe. Não interferia. Não dirigia. Apenas confiava. Porque agora sabia que a fé, uma vez despertada, anda sozinha. O milagre que ficou. Os anos passaram. Juazeiro continuou sendo Juazeiro. A fé continuou subindo a colina do horto em forma de promessas, romarias e lágrimas. Mas em um pequeno povoado no sertão, havia uma casa simples onde o tempo parecia andar de mãos dadas com a eternidade. Era lá que vivia Maria das Dores, agora com cabelos mais brancos que pretos, mas com os olhos tão vivos quanto os de uma menina. Era lá que cresceu Benedito, menino dos milagres, agora moço de fala mansa e andar sereno. Ele estudou. Leu sobre santos, sobre medicina, sobre os caminhos do corpo e os mistérios da alma. E decidiu que queria cuidar dos outros, não para retribuir o milagre, mas para continuar sendo parte dele. Atendia os vizinhos, ajudava nas curas naturais, ouvia as dores das mulheres e as histórias dos homens. Nunca quis fama, nem altar. Só queria servir. Maria observava isso com gratidão profunda. Toda vez que o via sair com sua sacola de remédios e um caderno de orações, lembrava do dia em que o carregou aos pés da estátua. E compreendia. O verdadeiro milagre não foi o menino andar, foi ele nunca ter parado. Certa vez, um repórter veio de longe para entrevistá-los.
Queria contar a história de novo, com fotos, filmagem, destaque no jornal. Mas Benedito recusou. O que eu precisava dizer, já disse com os meus pés. O repórter insistiu. Queria ao menos uma frase. E ele deu. Milagre não é o que a gente vê. É o que a gente sente andando dentro da gente, mesmo quando tudo parece parado. A frase nunca saiu no jornal, mas correu pelas bocas, cruzou os sertões, atravessou os altares. Um dia, já idosa, Maria acordou com o sol entrando pela fresta da janela. Levantou-se, olhou para o batente da porta, o mesmo onde um dia Benedito ficava imóvel, e viu pegadas de barro fresco. Não era a chuva. Não era a brincadeira. Era só um lembrete silencioso. Ela olhou para o céu, sorriu e disse: Eu sei, meu Padim. Eu sei que o Senhor ainda caminha por aqui. E naquele instante, a casa, o sertão e o mundo inteiro pareceram respirar mais devagar, como se dissessem: o milagre ficou.